apenas dos versículos 4, 5, 6 e 7. Então, Gênesis 4, 2, 4, 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Nos ensina nesta tarde, nos ajuda a compreender as tuas verdades, quem tu és, aquilo que tu queres que saibamos sobre ti também. E, Senhor, não nos deixa sair deste lugar da mesma forma que entramos. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, como prometido, o irmão Jorge, o pastor Elias, fez uma saudação, fez uma lembrança, deu notícias suas. Então, caso esteja escutando, fique sabendo que a igreja manda a saudação de volta para o irmão, tá bem? E a irmã Maria também. Irmãos, então, nós vimos nos estudos passados, nós fazemos estudos sequenciais, né? Estamos estudando agora o livro de Gênesis no domingo à tarde. E aí nós já estudamos o capítulo 1, onde Deus cria todas as coisas, e agora entramos no capítulo 2, passamos 3 estudos só tratando dos 3 primeiros versos, que trata sobre o sábado, o descanso do Senhor. E nós vimos coisas como, por exemplo, o descanso do Senhor não é que ele foi dormir na cama, não é que ele atou uma rede e agora descansou das suas obras, estava muito cansado. Não é neste sentido. Mas sim, agora ele não vai criar mais nada. Tudo que ele deveria criar e havia de criar, foi feito com o poder da sua palavra. E nada mais vai ser feito. Então, hoje não temos uma criatura nova, não temos o agir de Deus criando coisas novas. Tudo que ele tinha para criar, foi criado. E aí ele descansou das suas obras, no sentido de cessou a criação, e agora ele é mantenedor, sustenta toda a sua criação, todo o universo funcionando nas suas leis, as leis naturais, as leis da física, tudo isso sustentando com as suas mãos. E existem, religiões que guardam o dia de sábado como se fosse até um dos itens indispensáveis para a salvação do homem. E nós temos, não é segredo, já é bem escancarado, por exemplo, os adventistas do último dia guardam o sábado, e para eles é algo indispensável para a salvação do homem. Se não guardar o sábado, não está cumprindo a lei de Deus, né? E eles acham que eles, por guardarem, eles são os guardiões ainda da lei de Deus, e por isso eles vão ser salvos, baseando-se ali na referência que vimos de Apocalipse. Mas nós vimos também o contrário. O próprio Jesus dizendo que ele era o Senhor do sábado. O sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. E aí, aquele que guarda dias, épocas e festas, não critica aquele que não guarda, porque não é um item para a salvação, não é algo indispensável. A nossa salvação é baseada apenas naquilo que nós lembramos hoje pela manhã, na morte, no sacrifício de Cristo Jesus. E apenas. Se algo além for necessário, então a morte de Cristo não foi suficiente. A sua morte, a sua vinda não foi suficiente. É até uma blasfêmia você acreditar em algo do tipo. Apenas o sangue de Cristo, o seu sacrifício, basta para salvar o homem dos seus pecados.
E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Enfim, nós vimos a questão do sábado. Agora chegamos nesse versículo 4 do capítulo 2. E é interessante porque ele começa esta descrição, né, este relato, trazendo ali o terceiro dia, a parte do reino vegetal. A gente vai por partes, né? Mas agora ele vai, no capítulo 1, é como se ele fizesse um resumo daquilo que foi feito. Olha, Deus criou todas as coisas do primeiro ao sexto dia. Chega no capítulo 2, agora ele vai nos dar mais detalhes de como o homem foi criado. São detalhes que ele vai colocar ali. Pesquisando, até alguns teólogos mais liberais, pessoas mesmo que até são estudiosos da Bíblia, mas não confiam nela como a verdade absoluta, acreditam que existem, por exemplo, fontes diferentes aqui. Alguém escreveu o capítulo 1, depois outra pessoa, né, escreveu o capítulo 2. Não consegue associar esses dois capítulos. E nós sabemos que isto mesmo não é verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O problema está em nós, quando não conseguimos compreender e interpretar aquilo que está escrito. Mas aí ele vai contar com mais detalhes como o homem foi formado. E aí ele começa aqui no versículo 4. É algo mais descritivo, né? Não é uma sequência cronológica esse capítulo 1 e 2. No capítulo 2 ele vai voltar ainda para a criação do homem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então veja, esta é a gênese. Que quer dizer, Gênesis quer dizer a história ou relato da geração daquilo que foi criado. Em algumas traduções pode até estar, estas são as gerações. Não sei se alguém tem essa tradução, mas em algumas tem. Ou seja, mesmo, isto é aquilo que foi criado, né? Então, essa expressão, até no livro de Gênesis, ela surge 11 vezes, e até onde nós podemos fazer separação, dividir o livro de Gênesis, até para entender melhor, através dessa expressão. Essa é a Gênese, né? Eu vou citar aqui para os irmãos, eu sei que tem alguns copiando, então a primeira vez que aparece é esta, em Gênesis 2, 4. Alguns acreditam e até colocam como, ela não aparece, mas colocam como se não, é uma marcação aqui, de Gênesis 1, 1. Então, ao invés de separar em 11, separa em 12, porque conta Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra como um marcador, né? Uma marcação ali de princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma Gênese. O segundo seria dos céus e da terra, nesse versículo de Gênesis 2, 4. Depois, o terceiro, nós temos Adão, a Gênese de Adão, em Gênesis 5, 1 e vai até 6, versículo 8. Depois, a quarta Gênese, né, digamos assim, nós temos de Noé. Eu estou falando aqui para os irmãos que basicamente são os relatos das histórias dessas personagens. Então nós temos a criação do mundo, depois temos Adão, depois nós temos agora Noé, que vai de capítulo 6, 9 até 9, 29. O quinto é de Sem, Cão e Jafé, que vai do capítulo 10 até capítulo 11, versículo 9. Depois temos a Gênese de Sem, que é capítulo 11, versículo 10, até o versículo 26. Depois nós temos a Gênese de Terá, que é capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 25, versículo 11, que é Abraão, né? Na verdade, Terá por causa do seu pai. A oitava Gênese
de Ismael vai ser citado, capítulo 25, de 12 a 18. A nona, de Isaque, capítulo 25, versículo 19, até o capítulo 35, versículo 29. Depois nós temos de Esaú, que é capítulo 36, de 1 a 8. Depois nós temos de Esaú, que é o pai dos Edomitas, do 36, versículo 9, até o 37, versículo 1. E depois, por último, nós temos Jacó, que é do 37, versículo 2, até o capítulo 50, versículo 26. Quando a gente fala em Gênesis, a Bíblia, quando vai citar a Gênese do ser humano, de uma pessoa, por exemplo, de Adão, de Sem, a gente coloca lá a genealogia, nós lemos genealogia. Não está escrito Gênesis, está escrito genealogia. É isso que eu estou falando e dizendo aqui para os irmãos. E o versículo continua, então. Então, os irmãos entenderam que Gênesis trabalha com Gênesis, gerações, histórias de personagens. Então, começa ali com a criação do mundo, vai terminar lá com a história da família de Jacó, José, ali no Egito, sendo o governador do Egito. Certo? Então, é basicamente isso que trata o livro de Gênesis. Nós já vimos isso na introdução, só estou recapitulando porque é a palavra que está aqui no versículo a ser tratado. E aí vai dizer, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. E aí tem algo muito importante. Quando o Senhor Deus os criou. Até aqui, irmãos, o nome de Deus foi tratado como Elohim. E nós já vimos isto, o que significa Elohim, né? Quer dizer poderoso, né? A sua majestade é um nome atribuído a Deus, e é um nome que está no plural, se você for ver no original, no hebraico, mas que não quer dizer que são deuses, vários deuses, mas quando se refere a Deus, está indicando a sua majestade, o seu poderio, aquilo que ele é, todo poderoso a ponto de criar tudo do nada. Por isso que se refere a Deus Elohim. Mas agora, Moisés, escrevendo ali para o povo, apresentando a origem de tudo para aquele povo que ficou 400 anos no deserto, não tinha ideia, poderia até ter, mas veja, 400 anos você sendo escravo em outro país, com uma outra cultura, você acaba absorvendo coisas que não deveria ter. E Moisés está, de uma forma, catequizando, ensinando, mostrando para aquele povo, olha, é esse Deus aqui. E ele vai usar Senhor Deus, essa combinação, Senhor Deus. Deus nós já vimos, Elohim, poderoso Deus, forte, né? E agora ele introduz esse conceito de Deus como o Criador soberano, Elohim, mas agora coloca mais uma coisa, Senhor, que nada, eu falar nada mais mas é algo muito importante, do que o tetragrama, né? Para o nome de Deus, conhecido como Javé, né? Ou Yahweh. E aí ele introduz esse conceito para o povo hebreu, para aquele povo que havia recentemente sido, né, liberto ali do Egito. Como eu falei, essa palavra Deus, Elohim, enfatiza o poder criador, enquanto esse nome, Yahweh, ou Javé, Jeová, revela o seu caráter relacional e pactual com o seu povo. Esse Senhor Deus é o Deus que salva, que liberta. Veja, nós vamos ver daqui a pouco, em Êxodo 3, versículo 13, esse é o nome do Deus libertador do povo hebreu. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 13, para nós podermos entender. Êxodo 3, 13, diz assim, Êxodo 3, 13, disse Moisés a Deus,
Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. O que ele respondeu? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Irmãos, o tetragrama, Yahweh, é algo que não dá para ser pronunciado. A gente fala Jeová, Javé, Yahweh, mas, veja, é uma palavra de 4 sílabas. Não tem vogal. É YHWH. Pronuncia isso. Né? Não tem língua que consiga pronunciar. Né? E essa palavra, ela deriva mesmo de um verbo do hebraico hayá, que significa ser ou existir, ligando com este nome, eu sou o que sou. Esses nomes estão ligados intrinsecamente e vão revelar aspectos fundamentais dessa natureza de Deus. Veja, eu sou o que sou, em hebraico é um jogo de palavras, né? O pastor Elias aqui é o especialista no hebraico, né? Então tem R-E, Axé, R-E. Não sei se falei certo. Mas essa declaração, esse nome, eu sou o que sou, ele vai fazer, vai enfatizar uma autoexistência, a eternidade, a imutabilidade de Deus, porque Ele é um ser absoluto, independente de qualquer outra realidade que venha. Ele é o que é, eu sou o que sou. E aí, Yahweh vem mesmo desse verbo hayá, que significa ser ou existir, por isso que eles estão ligados. Então, quando os hebreus escutaram o relato de Moisés, veja, imagina, eles estão prestes a entrar ali na terra de Canaã. Moisés está falando, está mostrando ali para eles, através dos seus escritos, através do ensinamento oral. E aí Moisés, olha, esse Deus eu sou o que sou, é o mesmo lá que criou todas as coisas. Moisés está apresentando esse Deus. Quem é o libertador? Quem foi que tirou vocês mesmo com mão poderosa do Egito? Que fez o faraó, o todo-poderoso, a potência da época, ficar de joelhos, né? Dar o braço a torcer, que implorou para que saíssem ali do Egito, dando até ouro para a gente. Quem é esse Deus tão poderoso assim que humilhou o faraó? Foi o mesmo Deus criador. Não é um Deus novo, não é um Deus cananita, não é um Deus egípcio, não. Esse é diferente. Esse aqui é o Deus criador. Não só criador todo-poderoso. E agora ele vai apresentar, é o Senhor Deus. É aquele Deus, né, que está ligado com Deus todo-poderoso, mas ele não é só apenas criador. Ele também é o Deus do nosso pacto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. É o único Deus verdadeiro. Que todas as gerações vão conhecer ele por esse nome. Né? Esses nomes estão de forma complementar, né, comunicando a essência de Deus como o ser eterno, imutável, autoexistente, que não está lá no céu, longe das suas criaturas, longe daquilo que ele criou, mas ele se relaciona de forma fiel e soberana com a sua criação. Ele se relaciona. E nós vamos ver isto no fato da criação do homem. Gênesis
capítulo 2, agora versículos 5 e 6. Diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É interessante, irmãos, porque a gente lê, aparentemente parece assim, olha, mas aqui tem uma contradição. Porque lá no capítulo 1 está escrito, olha, Deus criou, produz a terra, relvas, ervas, árvores frutíferas, árvores que deem fruto. E aqui está dizendo, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Opa, uma contradição. Capítulo 1 diz que Deus criou, e aqui ainda não tinha nenhuma. E aí, o que acontece? Esta é uma informação a mais que nós temos, irmãos. É uma das informações a mais que nós temos da criação do Senhor. O Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra, e não havia também homem para cultivar o solo. Então, o que está querendo dizer, afirmando esse versículo aqui, é que nenhuma planta havia crescido ou germinado, porque o homem ainda não havia sido criado e também ainda não havia chuva. Existe uma outra corrente também que diz que está se referindo, por exemplo, à vegetação pós-queda. Veja, o homem pecou? Pecou. E qual foi a sentença de Deus para o homem? Está lá em Gênesis 3, 17 a 19. Diz assim, ó: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Veja, versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, existe isso dizendo que, olha, essas ervas aqui, por exemplo, são coisas que o homem deveria cultivar, lavrar o solo para que nascesse. E com isso viria os cardos, os abrolhos, as ervas daninhas e tal, porque isso aí aconteceu no pós-queda. Eu acredito que a interpretação, acho que a melhor que se encaixa aqui é justamente essa, que aquilo que Deus criou, a vegetação que Deus criou, justamente ainda não tinha germinado. Veja, Deus criou algo pronto. Algo pronto. Não criou, né? Vou criar vegetação aqui. Aí Deus plantou uma semente lá. Não foi isso. Deus criou a árvore pronta. Algo pronto para que o homem, quando ele criasse, pudesse usufruir do fruto das coisas que Deus criou. O próprio homem, Deus criou pronto. Não foi uma criança. Não foi um bebê. Deus criou algo pronto, mas esta vegetação ainda não, digamos assim, não tinha germinado, não ainda estava se multiplicando, como Deus ainda tinha feito a sua ordenança, né, para que ela se espalhasse pela terra, porque ainda não tinha caído chuva, mas Deus tinha uma solução para isso. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É outra coisa interessante também do versículo 5, que nós podemos ver, é que, mais uma vez, nós, não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós tratamos na criação do homem, no capítulo 1, algo chamado mandato cultural, em que o homem deveria reinar sobre a criação que Deus fizera. O homem era o chefe, né, digamos assim, o capataz daquilo tudo que foi criado. Foi uma ordem que Deus deu: olha, crescer, multiplicai, enchei a terra, todas as coisas foram criadas, está aí, toma conta. E aí no versículo 5 nós vamos ver que, e também não havia homem
para lavrar o solo, como se Deus colocasse na costa do homem um trabalho. Ele criou o homem com uma meta, algo, usar um termo da informática, algo no seu drive, já nasceu com aquele drive de você foi criado com um propósito. Seu propósito é cuidar da natureza, cuidar daquilo que eu criei. Já falei para os irmãos, mas às vezes a gente escuta alguém falando, olha, eu mato quem inventou o trabalho. Eu odeio meu trabalho. Rapaz, quem foi que inventou esse negócio chamado trabalho? Vou matar. Então vai ter que matar Deus, né? Porque foi Deus que criou o trabalho para o homem. O problema está na queda. Quando o homem pecou, isso deixou de ser algo até prazeroso, algo de livre e espontânea vontade, um homem criado para aquilo, e agora virou até um ato de sobrevivência. Como nós lemos lá, do sol do teu rosto comerás. O homem ia viver, ia ter que plantar para poder viver, para poder sobreviver nesse mundo. No versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Nós temos aqui, se fosse ver no original, é uma névoa, ou um fluxo, ou vapor, que representava mesmo o modo providencial de Deus de suprir o que era necessário antes da chuva. Indica isto, uma névoa, um vapor, ou até mesmo um fluxo, como um rio, como um riacho, regando, dando a água ali para toda a vegetação. E é isto que Moisés está indicando neste versículo. E aí, irmãos, chegamos aqui no versículo 7. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa palavra aqui, mais uma vez nós temos o termo Senhor Deus. Senhor Deus. Irmãos, é algo interessante porque Moisés está, de novo, apresentando esse Deus criador, soberano, o Deus do pacto, o Deus da história, da genealogia, esse Deus para o povo hebreu. E é interessante que na história, no decorrer da história, até nós vemos o respeito que se tinha para com esse nome. Hoje nós olhamos na nossa cultura, o nome de Deus virou algo banal, Infelizmente lá no nosso Brasil, até vimos muita chacota com esse nome, Jesus, Deus, virou algo que se pode brincar, se pode falar, As pessoas, olha o cara lá de cima, com todo respeito, meu amigão, não, o cara me entende. A pessoa não tem noção daquilo que está falando. Está falando simplesmente do ser que reina, o Criador de todo o universo. E esse mesmo Deus que teve a bondade de criar verme como nós, um verme como eu e você. Vai dizer aqui, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Essa palavra formou é utilizada para tratar da obra de um oleiro. É como se fosse um oleiro, e aí por isso nós temos no versículo 6 o relato de que uma neblina regava toda a vegetação, o solo ficava úmido, porque ele vai utilizar esta palavra para um oleiro. O oleiro não consegue mexer no barro seco. Se for mexer, ele vai quebrar, vai ficar quebradiço, vai machucar a mão. Ele mexe com o barro, com água. Ele umedece as mãos, vai umedecendo, vai moldando. E é justamente isso que nós temos aqui no versículo 7. Formou Deus, como ele sendo um oleiro, moldando ali o homem. E só nisso, irmãos, nós temos uma riqueza de pensamentos, porque, veja, quando ele vai criar os animais, as coisas, é tudo com o poder da sua palavra. É magnífico também.
Mas agora nós vemos quando Deus vai tratar com o homem, da formação, da criação do homem. Ele, como um oleiro que tem amor pela sua obra ali, com todo cuidado, moldar da forma que ele quer, do jeitinho que ele quer. É interessante porque a gente vai ver aqui, né, por exemplo, esse versículo, tem várias coisas que a gente sabe que Deus é espírito, mas Deus tem mão para moldar, para formar. Aí vai dizer depois, soprou nas narinas o fôlego de vida, né? Deus tem boca, tem fôlego para soprar. São linguagens antropomórficas, para que nós entendêssemos aquilo que está sendo feito. Está sendo dito aqui, está sendo feito nesse dia. Deus, com todo o seu amor, o seu cuidado, a sua sabedoria, a sua onisciência, formando o homem com todo cuidado. Interessante, do pó da terra. Se você for ver, a gente não vai tratar hoje, mas já até entra um pouco no assunto, mas se você for ver aqui o versículo 11, Gênesis 2:11, ó. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, que é uma resina muito preciosa, né? E a pedra de ônix. Deus poderia ter feito o homem do ouro, por exemplo, né? Da prata, do bronze. Poderia ter feito do bidélio, de uma resina, né, e ter dado forma ali. Mas Deus criou o homem do pó da terra. Aquela coisa que tem abundância na terra, né? A terra seca. Tinha abundância e pegou esse pó da terra. E formou o homem. Criou o homem. Um cuidado especial, com um material tão pobre, né? Tão humilde nesse sentido de sem valor nenhum. Criou disto a coroa da sua criação. É interessante, né? Parar para pensar. Às vezes a gente lê e não para pensar, mas foi um amor depositado, foi um cuidado depositado em cima de uma coisa que não tem valor, né? Depois que ele moldou, né, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ele deu uma alma ali para o homem, a parte imaterial do homem transmitiu a ele. Nós não vemos isto com os animais, né? É interessante porque o mesmo termo para o homem, alma vivente, é também utilizado ali para os animais, né? Passaram a ser almas viventes. Mas o homem é especial, tem uma ligação com Deus. Deus o criou com um vínculo direto com ele. Está comunicando a ele ali a sua imagem, a sua semelhança, o imago Dei, né? Deus passa ali para o homem, criando o homem daquele pó da terra. É interessante, irmãos, porque nesse versículo nós vemos tanto a pequenez do homem, como, digamos assim, a glória do homem, né? A pequenez do pó, mas a glória de sermos, né, termos o fôlego de vida vindo direto do Criador. É algo mesmo até íntimo. Você vai ver Deus soprando, né, nas narinas. É quase como um beijo, todo respeito, né, mas é como quase que um beijo, Deus soprando, estando próximo ali do homem, querendo ter a comunhão, querendo ter ali o cuidado junto com ele. É um ser que Deus criou para partilhar com ele aquilo que ele tinha, né? As suas qualidades ali, todos os seus atributos, compartilhar com o homem, ter uma amizade, um vínculo, um laço com o homem, que foi criado conforme a sua imagem e semelhança, irmãos. Então, daí nós vemos mesmo
O homem sendo criado de baixo e de cima, baixo do pó da terra, mas tendo o fôlego de vida, Deus transmitindo mesmo a ele essa alma vivente. Nós, homens, fomos criados conforme a imagem de Deus, e o próprio Deus designa a importância que cada homem tem. E ele mesmo instituiu, por exemplo, a pena do homem que derramar o sangue de outro homem. Qual é a pena? A morte. Às vezes a gente fica chocado assim, né? Olha, a pena é de morte, mas a palavra de Deus foi o próprio Deus que instituiu isto. Se você for lá, abra Gênesis capítulo 9. Depois que ele destruiu a terra com o dilúvio, faz aliança com Noé, e lá ele vai instituir, olha, o homem foi criado conforme a minha imagem e semelhança. Veja versículo 4 de Gênesis 9. Hoje tem as leituras, as leituras progressistas, as leituras liberais da Bíblia. Rapaz, esse aqui não é o Jesus, né? Jesus nunca faria isso. Jesus é amor, Jesus, né, é compaixão, é humilde. Não, aqui, olha aqui, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo. De cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque tem que o homem matou o outro, Deus vai querer requerer o sangue, né? É Deus que vai requerer, não é o homem, é Deus que vai requerer o sangue. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É Deus que está dizendo aqui. Deus mesmo coloca o valor no homem. Ele foi criado conforme a sua imagem e semelhança, né? Ele tem a imagem e semelhança do Criador, daquele ser eterno que criou todas as coisas. E aí, irmãos, agora, né, digamos assim, uma palavra para nós os crentes. Se o homem pecador, ainda hoje, isto que foi escrito aqui em Gênesis capítulo 9, foi depois da queda. Foi assim que Noé saiu da arca, ele e a sua família. E Deus está dizendo que mesmo assim o homem pecador, cheio mesmo de transgressões, ainda leva consigo parte da sua imagem e semelhança, né? E agora nós que somos crentes, que somos novas criaturas, que como Paulo diz, olha, nós fomos selados com o Santo Espírito da verdade, ele habita em nós, está em nós. Muito mais nós também devemos dar importância do nosso corpo, né? Temos o valor? Temos. Muito mais agora, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós vamos ver depois versículos sobre isso. Daí a importância de cuidarmos do nosso templo. Por isso que a palavra de Deus rechaça qualquer coisa no sentido de vícios, orgias, prostituição, porque o próprio Deus habita. Como é que o crente, que se diz crente, não vai cuidar do templo onde o Espírito Santo, o próprio Deus, mora, habita? Como é que pode isto? Daí temos a importância, irmãos, do homem e agora muito mais do crente quanto ao seu corpo, quanto ao que eu faço, aquilo que eu penso do meu corpo. Aí vem aquela pergunta, então quer dizer que o homem é importante? Quer dizer então que o homem tem valor? Tem, mas também não tem. É interessante isso, né? É um contraste, algo dúbio, né? Assim, no sentido, né? Essa dualidade. O homem tem importância? Tem. Ele foi criado conforme a imagem de Deus. Mas não também. Porque ele foi criado de onde? Do pó da terra. Ele foi criado do pó da terra. Para Deus, nós somos sim, temos importância porque Ele nos criou. Ele é o dono
dessa alma que habita em nós, em cada um, né? E aí nós vamos ler alguns capítulos, alguns versículos aqui que mostram justamente isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:19. Nós já lemos, vamos ler novamente. Gênesis 3:19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu é muito importante. Porque você é demais. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Próprio Deus falando isto, né? Até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó. Falando isso para Adão, e ao pó tornarás. Salmo 93, o Salmo 93, tem muitos versículos, tá, irmãos? Tem muitos, se você procurar, né? Eu só separei alguns para lermos com os irmãos. Salmo 93 diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Deus reduz o homem ao pó. E ele mesmo diz: tornai filhos do homem. Salmo 146, 4. Diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Interessante, né? Quantos acidentes, né, de famosos a gente vê? Olha, o cantor fulano de tal pegou um avião caiu e acabou tudo. Tantos planos, né? Tantas coisas formando, mas morreu, sai-lhes o espírito. E o que acontece? O homem volta ao pó. Nesse mesmo dia, os planos, né, perecem todos os seus desígnios. Tudo que estava planejado. Eu posso subir essa escada, tropeçar, cair, quebrar o pescoço e eu estou achando que eu vou jantar daqui a pouco. Estou achando que essa semana eu vou fazer isso, aquilo. Mas basta um descuido meu, basta um acidente, um incidente acontecer, que daqui a alguns dias os bichinhos lá vão tomar conta, vai estar só meu osso. Quer mais, né? Uns tapas das Escrituras? Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Irmãos, aí a gente fica vendo, para que tanta arrogância do homem? Para que tanto orgulho? Para que uma coisa assim se todos são iguais? No final das contas, o mais rico, o Elon Musk, vai ser igual eu quando morrer. Né? A gente vê países em guerra, atrocidades acontecendo, estupro, assassinato, e o homem se acha com o poder da vida do outro, mas a Bíblia acaba com todos nós. O espírito sai do corpo, retorna ao pó. É humilhado. Você se acha alguma coisa? Não, eu sou mais inteligente, eu sou, né, tenho mais dinheiro, tenho mais posições, tenho mais estudos. No final das contas, embaixo da terra não interessa isso aí. Todos vão voltar para o pó. Todos retornam ao pó. O próximo versículo é o último sobre isso. Vai dizer justamente isso. São tapas atrás de tapas, né, no rosto assim. Eclesiastes 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. A gente vê muito isso por aqui, né? Às vezes a gente... pastor ainda mais, mas ainda consegui acompanhar ele numa visita ao lar, mas a gente vê assim, pessoa numa cama,
amarrada, sonda no nariz, aí, eu quero abalar, eu quero sair, não tenho prazer, essa minha vida aqui, de que vale? Né? Aí não interessa se você tinha dinheiro, porque não interessa. Nessa hora não vai adiantar para nada. Se você tinha dinheiro, era bonito, não interessa. Não tenho neles prazer. Aí vai dizer, olha, lembra-te do teu Criador, versículo 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela. Vai dizendo aqui como o homem vai decaindo, né? O homem grande, forte, agora fraco, né? Magro. Está caindo os dentes da boca agora. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, começar a ficar surdo, não tenho mais dente para comer, agora estou surdo, perdendo a visão. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Irmãos, isso chega. Parece que não. Vou revelar minha idade, né? 33 anos, mas eu não consigo mais comer como há 10 anos atrás. Eu gosto muito de comer, para mim é um prazer. Eu amo comer, comida gostosa e tal. Mas hoje eu vejo, meu prato não é como tinha antes. Eu começo a perder o apetite, a mesma força, o mesmo vigor e tal. Vai chegando, chega para todos. Né? Imagina quando chegar mais para frente. E a gente começa a ver que as coisas, o metabolismo vai diminuindo. Os cabelos brancos vão nascendo, né? Os dois aí também vão dando trabalho, contribuem, né? Mas é inevitável, vai chegar. Já pensou, irmãos, quando o gafanhoto te for um peso? Quando o gafanhoto te for um peso. Aí vai dizer, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Veja, irmãos, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro. A pessoa acha que é alguma coisa, né? Acha que não. Fio de prata, tem um copo de ouro, eu vivo bem, sou uma pessoa forte, né? O atleta, não adianta. Aí vai dizer versículo 7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Você pode até brincar, né? Principalmente as mulheres que fazem mais os trabalhos de casa, quando estiver varrendo, olha, lá vai eu um dia, né? No sentido, você pó. Se Cristo não voltar, é esse o nosso destino, irmãos. Então, por isso, para que viver uma vida, né, orgulhosa, uma vida de soberba, achando que é melhor que o outro? Isso a gente fala até mesmo dentro da igreja. Para que irmãos destratar irmãos, ter uma vida, né, achando que é algo? Se nós temos o exemplo de Cristo Jesus, que se humilhou dele mesmo. Né? E aí, irmãos, terminando, para nós os crentes, nós temos coisas interessantes para vermos, mas vai se resumir na leitura desse texto. 1 Coríntios 6, depois 1 Coríntios 15. São duas leituras, mas é a nossa esperança. É a nossa esperança.
como Paulo diz, né? Se resumisse tudo a nossa vida aqui, a gente vai ser pó e aí acaba a nossa vida, somos os mais miseráveis, não, né? Como crente, né? No olhar simples, no olhar seco, não pude aproveitar a festa, não pude aproveitar as mulheres, bebida e tal, não sei o quê. Minha vida foi a mais miserável do mundo se a minha esperança termina aqui. Mas não termina, não espera. O que nós devemos fazer? Primeiro, com o nosso corpo. Veja, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. É um versículo muito conhecido, né? E coitado dele, mas é utilizado até para pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Se você é salvo, teu corpo é para o Senhor para o corpo. Somos templos do Espírito Santo. Eu trato meu corpo assim? Isso, meus irmãos, primeiro eu tenho que olhar para mim, para ser sincero. Essa pregação é primeiro para mim. Como eu tenho tratado meu corpo? Tenho dado desleixado, sem higiene, com tudo isso, achando que meu corpo é minhas regras? Pelo contrário, se você é crente, isso aqui é para salvos, para crentes. Se é crente, o teu corpo não te pertence mais. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E o que eu devo fazer então com o meu corpo? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Né? A gente compra produto, aí tem lá made in China, made in Brasil, made in Portugal. Esse corpo tem um made in, não é nosso mais, né? Não nos pertence, foi criado por Deus, e agora que o seu Santo Espírito habita em mim, há muito mais agora. Meu corpo é dele, eu devo tratar ele bem. Paulo está tratando aqui sobre os pecados sexuais. Dormir com meretrizes, prostitutas, ter relações sexuais ilícitas. Mas nós podemos colocar outros versículos. Portanto, quer comais, quer bebais, façais o quê? Para o teu gosto pessoal, né? Aquilo que você quer, por isso que eu vou comer muito, vou ficar, né? Não, fazer para a glória de Deus, porque esse corpo pertence a Ele. E versículo 20 dá um motivo excepcional. Porque fostes comprados por preço. Custou um alto preço você ser templo do Espírito Santo. A tua salvação custou um alto preço. Agora, o que você vai fazer? Qual é a instrução? Agora, pois, glorificai a Deus onde? Né? Vindo para a igreja, glorificar a Deus cantando. Não, aqui é claro, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo deve glorificar a Deus, como eu tenho tratado Ele. E aí nós vamos ficar por aqui, porque deu tempo. Mas, irmãos, fica esta mensagem, né? Somos importantes? Sim, mas também não. No final das contas, eu devo viver uma vida de santidade para com Deus. Preservar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para que Ele seja glorificado através de mim. Eu fui criado conforme a sua imagem e semelhança. Com todo amor, Ele me formou, mas do pó da terra. Para que ninguém se esqueça que não vale nada. Deus é tudo,
e Ele está em nós, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque com todo o amor e cuidado o Senhor nos criou. Nos criou para termos um laço com o Senhor, para termos mesmo esta comunhão contigo, Pai. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de todas as gerações, o Deus da história. Nos ajuda, Senhor, mesmo nesse corpo de corrupção, temos mesmo essa lembrança em nossas vidas que a todo momento que devemos te glorificar através dele. Nos livra do pecado mesmo, dos pecados de impureza, dos vícios, daquilo mesmo que não te agrada. E que assim só possamos, Senhor, te agradar, te glorificar, sabendo que um dia esse corpo corruptível, Senhor, vai se revestir de glória, vai ser glorificado. Estaremos para sempre contigo, Senhor. Muito obrigado, porque não merecemos tantas promessas, tantos benefícios, mas o Senhor, por causa do teu amor, da tua misericórdia, o Senhor nos promete tudo isto e até muito mais do que aquilo que imaginamos e pensamos. Nos dê uma boa semana, Senhor, debaixo da tua graça e misericórdia. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Muito obrigado.